Ó, vamos lá, ó. Eu quero muito saber... Cara, quando eu vi a thumb desse vídeo, eu falei, eu preciso ver esse vídeo aqui com vocês. E eu estou muito curioso pra saber o que o Zé Renacho acha sobre Digimon, hein? E eu não lembro, eu deixo meu webcam aqui em cima ou coloco aqui pra baixo? Acho que eu vou colocar aqui pra baixo, né? É melhor. Vou deixar ela aqui. Os Digimon são demais. Digimon, digitais, Digimon são campeões. Uma característica que define o público que assistiu Digimon. Porque tu tem que ser muito ingênuo mesmo pra acreditar que aquele grupinho de crianças de 10 anos de idade ia sobreviver ao quinto círculo do inferno que é o Digimundo. Segura, Laura. O Digimundo deles era até bem suave, né, mano? Comparado a alguns aí. Que não existe até hoje uma creepypasta falando que essas crianças foram de Wizardmon lá no acampamento. De Wizardmon. Delas. E a Mimi, inclusive, é o encardido. Você sabia dessa teoria do Caverna do Dragão? De que, na verdade, o mundo é o purgatório, o mestre dos magos. Ah, conheço. E a única... E o Vingador, que é o anjo que tenta tirar os moleques de lá e os caras não deixam. Ela é um enviado do demônio que impede eles de saírem. Porque toda vez que eles vão sair, a Unip passava perigo, eles tinham que salvar ela e não conseguiam fugir. Gente. Tu não sabia disso, não? Acho que não, é porque eu não vi. Uma teoria velhíssima, muito velha essa teoria. Minhas costas doeram, velho. Laura fala como se fosse tivesse 21. É impressão minha, o Zé Renato tá mais magro. Ele tá mais magro, não tá? Tá mais esbelto? 31. Agora, quem não era ingênua era Globo, porque perdeu Pokémon pra Eliana e precisava que esses Digimon aí que estavam vindo fosse tão apelativo quanto Pokémon. E a apelação que eles escolheram foi: e se a gente trocar Butterfly, a linda abertura de Digimon, e colocar Eliana lá fora, que fala que os Digimon são demais? Porque a do Pokémon não fala que os Pokémon são demais. E aí a gente bota a Angélica na abertura dançando e bota nela um chapeuzinho do Seu Madruga pra dar uma alfinetada no também. E tava pronto o Digimon, o equivalente de No Limite, só para baixinhos. E pra um Carai, papo reto. Crianças sofrendo numa ilha, nenhuma delas sofreu mais do que o nosso real protagonista desse negócio, que é o Joey. A única criança que está preocupada com as coisas certas. O brasão dele não era pra ser da confiança, o brasão dele era pra ser do bom senso. Porque o cara tava preocupado com alimentação, higiene, segurança, mas isso não é nem tanto mérito do Joey. O problema é comparar com as outras crianças. Até porque não, faz todo sentido, até porque o Joey era o mais velho, né? E ele se via responsável pelos outros, já que ele meio que era um monitor, né, do acampamento, ele ajudava lá a galera. Então, tipo, faz todo sentido ele pensar assim, né? Que era o líder de maneira extremamente irresponsável, tava o tempo inteiro usando óculos de natação na cabeça. Ele tava se preparando pra quê com esse... São óculos de aviador, ok? Óculos na cabeça indo pra um acampamento, pra um dilúvio? Mas a irresponsabilidade dele mesmo veio no seguinte: ele influenciou várias crianças, inclusive esse que vos fala, a ficar enchendo o saco dos pais dele pra ganhar um óculos de natação. Tu já quis ter um óculos de natação por causa disso? Porque eu tive. Eu já quis ter um óculos de natação, mas era porque eu fazia natação, então tinha todo um contexto. Por causa né? disso. E eu nem acabei nem usando. Bandana quando comecei a ver Naruto. Até eu ir pra uma festa com bandana e alguém falar: ih, quebrou a cabeça? Eu nunca mais usei. E eu quase fui pra escola com óculos de natação na cabeça, tá? Por Aí, tá vendo aí? Tá vendo como às vezes o bullying ajuda? sorte, minha mãe falou não. E hoje eu só tenho a agradecer a minha mãe por ter me impedido de ir com óculos de natação, mas não ter me impedido de ir pra uma festa do colégio com uma bandana na cabeça. Poxa, mãe. O outro personagem maneiro, junto com o Tai, era o Matt, que é um garoto que mora no Japão, 10 anos de idade, o país da tecnologia, e ao invés de andar com o bolso cheio de Tamagotchi, tá andando com uma gaita. Instrumento que até aqui eu só tinha visto... Até hoje eu quero saber tocar essa gaita. Ou seja, é instrumento de bandido. Deixa a Malu Magalhães saber. É verdade, ele é a única pessoa que toca. Mas a Malu Magalhães só toca gaita porque ela precisava de algum instrumento pra poder tocar violão e fazer barulho ao mesmo tempo. E kazoo é um instrumento com barulho muito fazer barulho ao mesmo também tempo. só sabe tocar uma música. Do que adianta você procurar uma pedra devidamente bem colocada, sentar, pegar sua gaitinha do bolso e ficar só tocando parabéns pra você? Mas pior do que essa... mas aquela música é muito boa, cara. Tanto, porque a negligência parental, ela faz parte desse tipo de animação pra poder fazer com que as crianças tenham que passar uns perrengues, porque se tivesse um adulto ali, metade dos problemas já estavam resolvidos. Porque essas crianças vão pra um acampamento de verão no meio da montanha e não tem um adulto pra resolver nenhum problema. E são várias crianças extremamente estereotipadas, porque o nerd, ele é um cara que foi pro acampamento e levou um notebook. Primeiro que ele não podia ser nerd e andar com notebook nos anos 90, início dos 2000, porque o notebook sozinho pesava 10 quilos, no mínimo. Papo reto, caraca, era pesadíssimo. Pra que ele tá com esse notebook? Não existe Wi-Fi,
não tem Fortnite, não tem LOL. Ele vai usar esse notebook pra quê? Pô, galera, sei que jogar futebol é maneiro. Vamos jogar um campo minado aqui. Mas, pô, vocês já tentaram fazer uma planilha do Excel? Vai jogar FreeCell? Vai jogar Paciência Spider? Tinha uma menina mimada que, na época, definiu o estilo de roupa que a Paula Fernandes ia usar no futuro. Uma menina mulher que acha que é mais legal fazer amizade com os meninos porque menina é muito drama. Os dois Exatamente. E ela ainda jogava futebol, né, mano? Ela ainda era artilheira do time junto com o Tai. marqueteiros que estão ali pra vender camiseta, vender brinquedo e fazer as crianças brigarem no recreio pra tentar resolver quem vai ser o Matt e quem vai ser o Tai. E o Matt ainda foi obrigado pelo pai a levar o meio-irmão dele pro acampamento. Esquisito isso aí. Duvido. Caralho, na verdade, o Zé Renato acabou de levantar um bom parâmetro, né? Porque no Japão tem esse lance de que os pais se separam e separam os filhos também. Foda-se, né? E aí, tipo, o Matt e o TK foram... não explicam por que eles foram pro mesmo acampamento, né? Não explica. Não tem essa lore do porquê que eles foram pro mesmo acampamento. Nada, que quando essas crianças voltarem do Digimon... Porque eu não tinha obrigação de ir com o outro, tá ligado? Cada um ficava com um parente diferente. Agora, Joey ter que ficar lidando com uma situação dessa. Um cara que quer ser médico, que tá pensando no amanhã, tendo que fazer estágio de pediatria e ficar cuidando desse monte de criança. O brasão da confiança que ele recebe não é porque ele é confiante. O brasão da confiança que ele recebe é porque a família dessa criançada toda depositou confiança nele e só por causa dele aceitou que o resto das crianças fosse pro acampamento. E até esse ponto o Digimon tava mais perto de uma série adolescente da Nickelodeon do que de um Isekai. Então, pra mudar isso, acontece o quê? As crianças eles vão de outro mundo. pra um mundo distante, onde os monstros fazem as leis. Você conhece essa música? Não. Pior que eu também não. Agora estou nesse lugar contra o malvado Mu, irei lutar. Tu não conhece? Não conheço. Monster Rancher. Você nunca viu Monster Rancher? Nossa, Monster Rancher. Que era o Digimon da Rede TV? Caraca. Eles estavam Eu nunca vi. a Aurora Boreal de dia, o que eu descobri recentemente que não dá. A Aurora Boreal você só consegue ver à noite. E são transportadas pra esse mundo. Agora, cadê o Easy, que tá o tempo inteiro com esse notebook da Xuxa dele no colo, procurando essa informação e estranhando? Ué, a Aurora Boreal, de acordo com o Google, você não consegue... Na novel de Digimon Adventure foi porque o TK queria ir junto com o Matt pro acampamento. Tá explicado agora. ver de dia. Cadê? E aí agora, ao invés de eles estarem num acampamento deserto sem nenhum adulto responsável, eles estão numa ilha deserta, também sem nenhum adulto responsável. Onde tudo possivelmente é Digimon. Bicho esquisito? Digimon. Digimon. Pessoa? Digimon. Digimon. Objeto? Digimon. Digimon. Bem diferente de Pokémon lá no início, onde todos os animais eram Pokémon. Até Pokémon começar a ficar ruim e meter um monte de objeto sendo Pokémon também. Inclusive, meus animais favoritos são bola com 2 ímãs e um olho, geleca roxa, geleca roxa grande, amor... Pô, o pior é que eu gostava desse Pokémon, que é... Eu esqueci o nome dele, que parecia uma lama, né? Favoritos são bola com 2 ímãs e um olho, geleca roxa... Esse aí, eu gostava muito dele, que eu achava... Eu não sei lá, eu achava ele interessante. Roxa, geleca roxa grande, a moeba recém-comprada rosa. Ah, mas o meu animal Grimer. favorito é a Pokébola com 2 olhos. E aqui você pode ter certeza que Digimon é muito mais assustador que Pokémon, porque essas crianças, depois de viajarem entre dimensões, elas acordam com um monte de cabeça decapitada falante. Olha que coisa esquisita também. Esses bichos estavam tudo ali esperando essas crianças serem teleportadas pra lá. Se eu sou as crianças, eu não acredito no papo desses bichos. Mas um deles ali me convence muito, que é o Pukamon. Que Pukamon só uma é muito fotinha brabo. de moicano. Falante! Falante, mas ainda é só uma foquinha. Melhor que o Coromon, que é uma cabeça com 2 orelhas que eu sempre imaginei que tivesse textura de pele humana. Mas pelo menos esse filme de Pior que ele terror parece é um mesmo, né, velho? porque essas crianças começam a ganhar os Digivice delas. Mas até aí elas são crianças do Japão, então eu imagino que elas têm uns 4 ou 5 Tamagotchi desse aí em casa. Inclusive os donos de Tamagotchi são os pais de pet originais. Se a Mabel tem hoje aqui em casa uma caminha em cada cômodo, ela tem que agradecer e muito ao Hakuraku Dinokun. Sabia que esse era o nome do O louco. do Tamagotchi que a gente tinha? Era aquele que era um ovinho, que era o formato de uma cabecinha de dinossauro. O que eu tive o ovinho, mas eu comecei no Hakuraku. Não conheço, não carreira aí conheço. de Tamagotchi. Minha carreira. Inclusive queria comprar um. Bom, Eu não, cara. compra junto com seu ioiô. Oh, falando em monstrinhos, hoje me fizeram baixar Pokémon United. Eu gostei, achei da hora. A Laura me julga porque eu quero comprar um ioiô. Não, eu te julgo porque você quer comprar uma caixa de ioiô. Laura, sai mais barato comprar a caixa. E se eu compro uma caixa, eu posso ir dando pros meus amigos e a gente virar a galera maneira que tá parada. Ô, tá fazendo o quê?
jogando ioiô na rua. Aí a gente pode, por exemplo, eu tenho um amigo que é fumante e não quero que ele fume. Vau! Eu jogo ioiô no cigarro. Eu vou ser o justiceiro lá. Agora, pra o justiceiro. De vez e fazer um milagre. O cara vai dar uma de Killua. Um besouro gigante, que é o Quagamon. Assustador? Sim, é assustador. Assustador. Mas não mais assustador do que você acordar depois de fazer uma viagem interdimensional e ter um monte de cabeça falante. Tava geral calejado já. Fora que o maior problema de um inseto é a capacidade que ele tem pra pousar em você e entrar na tua roupa. Invadir a sua privacidade. Sim, nossa. Pelo tamanho, invalida as duas opções. Então fica aí essa lógica que pra quem tem medo de inseto é melhor que seja um gigante do que um de tamanho normal. Mas o Quagamon tá aqui por um motivo. Quer fazer toda uma geração de crianças encher o saco dos pais pra entrar numa aula de violão, pra aprender a tocar guitarra, pra poder fazer um Braveheart. E seguindo esse marketing pra indústria musical, os Digimon evoluem pra sua forma mais comercial possível, a melhor forma pra a forma treinamento. Porque eles viram um dinossauro que solta fogo, um dinossauro que tá vestindo a pele de um animal que provavelmente é fruto de um crime que ele cometeu, uma calopsita rosa, uma planta, uma joaninha grande, mas não grande o suficiente tipo o Quagamon, que é muito grande. Ela é grande na medida e o melhor de todos, uma foca maior. Uma foca. Mais moicano. O Patamon tava lá também, mas o Tokomon parecia um cofrinho. O Patamon parece um cofrinho, só que com duas asinhas. Mas isso não resolve nada da questão deles, porque como é que esse povo vai dar dentro com um besouro gigante? Nem o mais capaz deles, que eu imagino que seja o Gabumon, que é um cara que tem a confiança de fazer alguém ir de Braveheart, pegar a pele dele e vestir como troféu, conseguiria dar dentro com o Quagamon. Mas, novamente, a melhor dupla, Joey e Gomamon, estão ali pra Ele gosta muito do Gomamon, cara. na água, e quem salva todo mundo? Gomamon, com o seu poder de multiplicar Peixes marchantes. E isso é ser útil numa situação de sobrevivência. Gabumon é maneiro? É maneiro. Agumon é maneiro? É maneiro. Mas é inútil. O Gomamon invocou e multiplicou peixes. Ele é o Jesus. Ele é tipo Jesus. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera. Jesus de Digimon, cara. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Boa noite, boa noite. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então um beijo, tchau. Agora uma pequena aulinha de história, porque essas crianças encontram uma cabine telefônica tocando. E crianças, cabine telefônica é o equivalente nosso do orelhão. O tempo que eles perdem adaptando, tirando onigiri e botando hambúrguer pra gente não ter uma relação muito forte com o Japão, eles tinham adaptado isso. Ao invés de botar a Angélica dançando na abertura, troca essa cabine telefônica por um orelhão da Oi. Agora. Mano, ninguém hoje sabe que é um orelhão, cara. Ninguém fez isso, mano. Encontra um telefone tocando sozinho, que quando eles atendem, não tem ninguém do outro lado da linha. Isso é fácil. Plot de filmes de terror do início dos anos 2000, tá? Tá ficando de noite e chega aquela hora que todo mundo se reúne pra ver o que cada um trouxe e que vai poder ajudar eles a sobreviverem. E é nesse momento que a gente vê que realmente é só um monte de criança mesmo. Moleque, ele tá fazendo o Tai. Ele tá fazendo um vídeo inteiro sobre o primeiro episódio de Digimon. Caraca, mano, eu quero... Zé Renato, não sei se ele está vendo isso aqui, mas eu quero uma série de livros é foda. Eu quero uma série de vídeos sobre Digimon. Eu quero todos. Eu quero todos eles. Levou uma luneta. Ele acha que ele é o quê? Um pirata? O que ele ia fazer num acampamento com uma luneta? Hein, Jack Sparrow? O Izzy, que precisa ser um nerd estereotipado, levou um notebook sem power bank e sem a fonte. Esse troço já deve estar sem bateria e não serve mais pra nada. É só um corrente quadrado. E o médico... Verdade, né, mano? Sorte do Izzy que o notebook dele tava sempre carregado, né? Por causa que ele tava no Digimundo. Senão, de fato, né, mano? Ele não tava nem com a fonte do notebook. Como é que ele ia ligar essa porra? O Matt. Ele levou uma gaita que ele não quis mostrar e ficou fazendo mistério, porque ele é um cara misterioso. Mas isso aí é insegurança de todo músico que tá no início da carreira e tem medo de que se ele mostra que ele tem uma gaita, alguém vira pra ele e fala, pô, toca aquela lá! E ele só sabe tocar uma música. O Matt sabe tocar do Titanic também, pela época que ele tá aprendendo ali a tocar gaita. Mas pelo menos é uma gaita e não é um violão. Porque pra esse moleque ir pro acampamento com violão e me inventar de começar a tocar Legião Urbana do nada,
é um pulo. Nossa Porque realmente, pra senhora, passar por papo um reto. perrengue desse, ter que aturar um cara tocando pais e filhos de uma hora pra outra, era melhor ter ficado com o Quagamon. Só que eles reparam que eles só têm suprimentos pra alguns dias. E eles agora ainda têm que alimentar os Digimons também. O que Então faz a é gente pensar, metade, e se essas mano. crianças não aparecessem? Esses Digimon iam fazer o quê? Iam morrer de fome? O Gomamon evoluiu e literalmente consegue invocar peixe. Eles têm comida pra sempre. Mas até aí, no Pokémon também, eles têm um monte de Pokémon de água e vira e mexe, esse povo tá falando que tá com sede e não tem o que fazer. Tem uma... Mano, cara, exatamente, mano. Eu fiz esse questionamento no YouTube, tá lá no canal. Eu sempre me perguntava, gente, será que esses peixes do Gomamon, será que dá pra comer? Tá ligado? Eu sempre me perguntei, mas acho que no reboot agora a gente foi respondida a pergunta, né? Cena que o Ash tá caído num deserto e ele fala que tá com sede e não tem opção, ele tem um Squirtle no bolso. Eu acho que nessa situação, talvez você beberia? Você preferir morrer? Eu não sei. Às vezes ele não precisa nem beber, cara. Às vezes ele só se molha. Deve ter algum estudo, tipo, a água dos pokémons de água é realmente potável. Deve ter algum estudo desse tipo. Cadê o Kaká fazendo vídeo disso? Ao invés Pois de é, né? perdendo Cadê? tempo fazendo Cadê? coisa que ninguém liga, tipo, como é que o jogo tal vendeu no início? Eu lá quero saber se lá no Japão tava ganhando chaveiro, se não tava. Eu quero saber se eu posso beber água de Squirtle. Como o Digimon... Exatamente, mano. Pô, o Charmander, ele bafora ele bafora nos galhos, vira uma fogueira. Por que o Squirtle não pode baforar no meu copo e eu beber a água dele, mano? Talvez se você morder o peixe, ele faz puff, desaparece. Existe essa possibilidade, entendeu? Um anime focado em vender coisas. Todo episódio, um dos Digimon das crianças digievolui e aparece um inimigo novo pra gente já ter 2 bonecos novos pra vender. E o inimigo da vez é o Xiaomon. Xiaomon. O Xiaomon pega e destrói boa parte do suprimento das crianças, que também, se fosse o Joey, o que elas plantaram. Só que como o ego de personagem principal é enorme, o Agumon comeu a comida de todo mundo, que era pro grupo inteiro. Ele comeu sozinho. Se for no camarim agora, não tem um salgadinho pros outros atores. Não vai ter uma garrafinha de Coquinha Zero. Mas aí a outra estrela do anime quer brilhar também. E o Tai, com 10 anos de idade, pega uma barra de ferro e vai pra cima do Xiaomon. E é por isso que anime tem que ser assim. Tem que ser com criança, não pode ter adulto. Porque um adulto numa situação dessa, mas nunca que faria isso. Ia correr pra caralho. Um adulto nem chegaria nessa situação. Porque se eu acordo numa floresta e tem um monte de cabeça falante falando comigo, eu tinha ido de Death Note ali mesmo. E aí o Agumon vai salvar o dono dele do dono, não. Dono é coisa dono, de Pokémon. não. Pokémon isso tem aí. dono, Digimon tem amigo. Parceiro. Pokémon é empregado. Digimon é colaborador. O Agumon vai pra cima e tá na hora do pela segunda vez. E o Agumon digivolui pra um dinossauro de capacete com 5 metros de altura. Eu achava que também era a altura do Charizard nessa época. Até eu descobri que o Charizard tem 1,60 de altura e só parece grande porque o Ash é uma criança de 10 anos. Ou seja, mesmo... Mano, o Charizard é menor do que eu, cara. Eu nem sou tão alto, tá ligado? Sabendo fly, era capaz de um Charizard hoje não conseguir me carregar. Eu tenho 1,70 de altura. O Charizard estaria batendo aqui em mim, mais ou menos. E aqui exato, Digimon exato, deixa claro que as cara. coisas são invertidas. Porque um dinossauro que cospe fogo ganha de um Digimon que cospe água. Esse negócio é uma terra de... Eu quero ver como é que é o meta, o competitivo do Digimon. Porque até aqui também, desde o primeiro episódio até o segundo, ninguém usou um golpe de coisinha. Só tem porrada de bater. É bola de fogo. Ninguém tem cara, atributos, né? Golpe de atributo. Barra de ferro e monstro. É só violência. E o anime vira um padrão onde toda vez aparece um vilão que na verdade nem é tão mal assim porque ele tá sendo controlado por uma engrenagem. Aí um dos Digimons das crianças evolui e ele fica gigante. Só que aí ele volta ao normal logo depois. Porque fica andando com esses bichos com 5, 6 metros de altura ia atrapalhar todo o plot do anime. Pra quem sempre se perguntou, por que o Digimon evolui e volta pra forma dele pequena? Por que ele não... Porque essa digievolução não é uma digievolução natural. Ela depende da sua... Como é que fala? Ela depende da sua conexão com o humano e aí ele te dá mais energia pra você poder desenvolver. Só que logo depois você volta ao normal, porque acaba, né, a energia em algum momento. Fica grande. É tipo o Ben 10, usando o Omnitrix. Uma hora a energia acaba e volta ao normal, entendeu? É a mesma coisa. Gente, não cabe a mim ficar explicando tudo toda hora. Vocês precisam também assistir o negócio pensando, pô.
Vocês escutam a informação só aqui, pô, tem que escutar aqui. Às vezes tem que escutar aqui dentro também. E acreditar no que aqui fala pra gente. E todo mundo evolui pra uma versão grande do que eles são. O Gatomon, ele evolui pra uma versão grande da roupa que ele tá usando. É como Exatamente. se eu fosse evoluir e eu virasse uma franquia da Renner. A Piomon também, coitada, vira Birdramon, que é uma fênix que precisa urgentemente botar um aparelho. Botar um aparelho, foda. O Tentomon, que era um besouro, agora vira um besouro muito grande. Cabuterimon muito brabo. Agora vira um cacto. Só que é um cacto com luva na mão. O que nerfa o bicho, porque ele podia dar um soco com espinho, mas ele tá dando soco de luvinha. Ele tá... E a gente tá vendo, a gente foi ver o Beat Break e aparece lá um Togemon pequenininho, né, mano? Como é que funciona esse Togemon? Ele também é fase adulta? Tocando fofo a cara dos inimigos. E agora ele, o nosso herói, Gomamon, virou Ikakumon. Que é uma morsa gigante. É uma morsa? É uma besta marinha ártica com um torpedo na cabeça que é um leão marinho, não é? Ele não é um leão marinho? Não é um leão marinho que tem as presas assim? Ou tô confundindo? Qual é o outro bicho que parece leão marinho? Acho que é um leão marinho. Tiramício. E o Patamon, até aqui, coitado, continua só sendo Patamon. Uma vez Patamon, sempre Patamon. E depois de vários episódios, eu descobri que o ingênuo sou eu. E não essas crianças, porque o Digimundo não é lugar pra criança. Esse troço é cheio de Digimon que faz o Hypno parecer um dos ursinhos carinhosos. Um dos cãozinhos do canil. Porque todo Digimon, além de ser a versão alterada de alguma coisa ou algum bicho, ele também tá armado. E quando eles não estão armados, eles dão... Eles são as armas. E quando você acha que não tem como ficar pior, que você vai ter que assistir esse desenho toda hora trocando de canal sempre que um adulto passar na sala, a coisa piora. Porque vem ele, o terror da sua avó, Devilmon. O Devilmon. Literalmente uma mochila de criança, o DualSense com drift, a azeitona na empada. Era DualSense com drift. Botando as engrenagens nos Digimon e indo atrás dos Digi escolhidos. Inclusive, se Gilberto Barros fosse minimamente mais dedicado ao trabalho dele de acabar com a nossa infância, ele tinha ido atrás de Digimon também. A gente... Papo reto, mano. Também tem muito Digimon com variações de tamanho. O Agumon do clássico e do reboot é tipo um prédio perto de um bar. Verdade, né? Verdade. No reboot, pô, eles têm mais escala muito maiores. Porra, o Metal Greymon, porra, é colossal, tá ligado? Metal Greymon ainda, caralho, o bagulho tem 40 andares, mano. Drawded 10 bits, fala aí, meu povo. Cheguei, tô na área, seu vai pênalti. Anzinho vai estar certo ver o vídeo que eu tinha falado. Pode mandar aí. Manda o link. Não, manda o link não. Manda o link pra mim no sussurro que eu vejo aqui agora. Tá chegando na luta final da Ilha Arquivo, mas eu tenho que falar de um Digimon que, se eu não falar, eu sei que as pessoas vão reclamar. Leomon. Tá num ponto agora que as crianças vão acabar com o Tinhoso. O fone que só funciona de um lado. E o meu favorito, que esse é realmente bíblico, aquele que desvia. Eu acho esse muito bom. De todos aquele os jogos, que desvia, porra, muito foda. Poético, assim. Os Digi escolhidos se reúnem, fazem os Digimon desevoluir e vai um por um apanhando. E agora a gente entende por que um anime em que crianças, dia sim, dia não, estão encontrando com o Coca Quente, até agora não foi bloqueado da TV aberta. É porque o Patamon ainda ia desevoluir. E pra alegria da sua avó pentecostal, ele evolui pra um anjo. Mas é um anjo. Exatamente, que, se souber mano. que você tá pecando, ele te liberta dos teus pecados na base da porrada. Porque é um anjo peitoral Papo reto, mano. Papo reto. E um porrete na mão. Foi nesse dia, foi aqui que todo mundo resolveu que ia fazer catequese. Isso aqui claramente é contenção de dano. A equipe, os atores do Digimon, tava todo mundo preocupado com o que tava acontecendo com o Yu-Gi-Oh! No Brasil. Eles precisavam dar um jeito do desenho deles não ser cancelado. Enquanto o Yu-Gi-Oh! Tava botando o monstro Satanás em modo de ataque, o Digimon tava Verdade, tem uma carta que é o monstro Satanás. Um soco só acaba com o Lazarento e os dois viram ovinho. O que é um vacilo. Punho do Destino é muito brabo, mano, esse Porque golpe. tava todo mundo evoluindo e fazendo o que queria. Até chegar na hora do Patamon e aí na vez dele, o gato briga. O que ele botou? O pato grita e o gato late. E aí chega na vez dele, o pato grita e o gato late. Não sei se Entendi isso, nada, cara. mano. De onde Agora, viu isso? ver Digimon deixa claro como Digimon é melhor que Pokémon. Muito melhor. Questão de explicar como é que o pós-vida funciona. Porque existe um Também, ciclo da porra, vida. papo Quando o reto. Digimon morre, ele vira um ovinho pra poder renascer. É o ciclo sem fim que nos... O que acontece com um Pokémon quando ele só vira um fantasma? Eu não sei como é que funciona. guiará na dor e a emoção. Eu achei que tu ia fazer o resto. Mas tudo bem, precisa fazer agora tarde, agora tá. Não fez, não fez. Agora deixa. Só se você fizer o Mas já é demais pra mim. já não presta atenção na aula, mexendo no tablet. Aí não quer fazer o racha, né? Mas tudo bem, beleza então. Venha o meu.
Ah, tá. Então tá bom. Já valeu pra mim já. Mas e um Pokémon? Quando ele morre, ele vira um fantasma? Ou ele vira um tipo fantasma? E se um Pokémon tipo fantasma morrer? Tipo o Gengar? Como é que faz? Se o Gengar morre, acontece o quê? Ele vira O que fantasma? acontece? Tipo demônio. Tu acha que um Pokémon quando morre fantasma, ele vira Dark? Essa é a sua teoria? Pode ser. Abre teu olho, Cacacrades. Mas Digimon, por mais que esclareça essa questão da vida e a morte, ele peca numa coisa muito mais séria. Tiveram vários episódios na praia, com água, com várias oportunidades, e em nenhuma delas o Tai usou aqueles óculos. Pra que servem aqueles óculos? Pra nada. Angélica, eu sei que... No anime não serve pra nada. Porque esse óculos veio do mangá, pela informação de vocês, tá? Veio do mangá, porque no mangá o Digimon dele não é um Agumon, é o Aerovidramon que voa. E aí ele coloca os óculos pra voar nas costas do Aerovidramon. Isso é um óculos de aviação, exatamente. Mas gostei do vídeo, quero mais vídeos. Quero vídeos sobre o Etemon. Quero vídeos sobre o Miotismon, ok? Quero vídeos do 02 também, de todos os outros. Não, do 02 não precisa. Pode ser do Fronteira e depois do Data Squad.